Comer custa caro, isso ninguém discute, mas há gastos e gastos. Uns são despesas, outros investimentos. No programa de hoje você vai entender melhor a diferença entre despesa e investimento na hora de cuidar do seu orçamento pessoal. Para mim, investimento seria algo que vai me trazer um retorno. Investimento em educação, saúde, que nós não temos, né? É tudo aquilo que você utiliza para ter um retorno futuro. Fique ligado, porque o Educação Financeira está no ar. Aluguel, cafezinho, cinema no fim de semana, conta de água, gasolina, previdência. No orçamento, tudo isso é lançado como gasto. Alguns são básicos e indispensáveis, outros nem tanto. Eu gosto de gastar dinheiro com viagem. Gosto de gastar com tudo. Roupa, maquiagem, gosto de fazer compras, comprar roupa, sapato, perfume. Com o que menos eu gosto? Com remédio eu não gosto. Com seguro de carro, seguro convênio, mas é um mal necessário, né? Gasto bastante também com gasolina, porque a gasolina subiu muito, o álcool também, licenciamento, IPTU. Para cuidar bem do orçamento, é preciso olhar cada gasto com lupa, enxergar em detalhes cada tipo de despesa e, literalmente, fazer valer o significado da palavra prioridade. Ontem eu gastei dinheiro com um pãozinho na padaria. Olha, hoje de manhã eu comprei um tênis pra mim. Ontem eu gastei com restaurante e hoje eu comprei um sapatinho. Água, energia elétrica, alimentação e moradia são exemplos de itens necessários e, portanto, prioritários no orçamento de todas as pessoas. Precisamos deles para nos manter vivos e é com eles que gastamos parte significativa do nosso dinheiro. Mas mesmo assim, numa compra de supermercado, por exemplo, podemos encontrar alimentos mais ou menos supérfluos, né, Corina? Isso. E são essas escolhas que vão fazer toda a diferença no orçamento. A gente precisa dar prioridade aos alimentos que vão trazer um benefício para a saúde. E não é difícil, porque é de um prato trivial. É o arroz, feijão, legumes, verduras e frutas, né, que são coisas mais baratas e a gente consegue se alimentar e ter todos os nutrientes que a gente precisa ali naquele prato. Olhando do ponto de vista nutricional, né, nesse carrinho, o que seria supérfluo ou não? Batata frita, bolacha recheada, salgadinho, congelados, esses são os alimentos supérfluos que tem pouco nutriente, né, e muita caloria. E tem alimentos que não mudam muito o preço, que é o caso da banana, o caso da mandioca. Esses alimentos são nutritivos. A maçã também, né? Tem muita fibra, uma boa alimentação você vai gastar menos, né? Esses alimentos que são básicos, de um prato trivial, como eu falei, que são muito baratos, né? Arroz, feijão, uma verdura, uma fruta, um legume, aí dá preferência para um frango, que é mais barato que a carne vermelha, você acaba gastando menos com isso. Tem algumas contas que eu tenho que pagar para minha sobrevivência. Essas são prioridade, não tem jeito. O que é a minha sobrevivência? A minha moradia, alimentação, e aí pela ordem, a saúde e a educação. Depois que a gente cumpre esses 4 grupos de despesa, aí eu vejo como é que está a minha disponibilidade. Da minha disponibilidade, se eu tenho disponibilidade, por onde eu tenho que ir agora? Para a minha reserva. Por quê? Se eu não tiver disciplina de fazer da minha reserva uma das minhas contas de prioridade, eu vou começar a colocar aquelas coisinhas que aparecem todo mês e vou deixar para o mês que vem para começar a fazer uma reserva. E aí vão se passar alguns anos, eu vou olhar para trás e ver, não fiz reserva. Analisando os gastos, também é importante verificar se uma despesa gera economia em outros itens. Por exemplo, fazer academia ou optar por alimentos saudáveis e de boa qualidade, às vezes custa um pouquinho mais, mas gera bem-estar, disposição e certamente evita gastos com remédios e assistência médica. Resumindo, se um gasto evita outros gastos, ele é uma boa estratégia para o seu bolso. Também existem despesas que diminuem os riscos de grandes impactos no orçamento e na própria vida. É o caso dos seguros, que trazem proteção e tranquilidade. Nunca deixe de pensar no retorno que cada gasto pode trazer para a sua vida.
Se você tem gastos com educação, mas é uma coisa que você está vendo a longo prazo. Quanto melhor for a sua educação, possivelmente melhor será a sua capacidade de gerar renda no futuro. Gastamos para ter conforto, bem-estar, segurança, tempo. Mas entre todos os gastos, apenas alguns podem ser chamados de investimentos. Você sabe quais são? Seria algo que vai me trazer um retorno a curto, médio e longo prazo. Aquilo que eu estou, de uma certa forma, poupando. Estudo, em primeiro lugar, investimento em imóveis. Uma hora a gente vai parar de trabalhar, precisa ter um canto, enfim, uma estrutura, né? Do ponto de vista econômico, todos os gastos se dividem em despesas e investimentos. No dia a dia, é muito comum confundirmos os dois e acharmos que tudo aquilo que traz algum retorno, seja ele qual for, é investimento. Por exemplo, pensar que a compra de uma roupa é um investimento na imagem, mas na realidade não é. Apenas os gastos que trazem retorno em dinheiro podem ser considerados investimentos. Pensando nisso, responda. Uma pessoa usa o carro para ir e voltar do trabalho todos os dias. Os gastos que ela tem com o carro são uma despesa ou um investimento? Agora vamos à resposta do teste de bolso. A pergunta é a seguinte: uma pessoa usa o carro para ir e voltar do trabalho todos os dias. Os gastos que ela tem com o carro são uma despesa ou um investimento? Um investimento, eu acho. Você gasta, mas você usufrui de um conforto, né? Investimento, com certeza investimento. Nós necessitamos dele para usar para o trabalho. Custo com o carro é despesa, mas é investimento ao mesmo tempo que é ferramenta de trabalho. Com o trânsito de São Paulo, os buracos, tudo que tem nessa cidade é despesa. Na verdade não volta. Quando você vai vender, você vende por um preço bem menor do que você comprou. Acertou quem escolheu a alternativa A, despesa. Porque um carro, mesmo que ele seja muito útil, não é um investimento. Veja só, se uma pessoa trabalha 40 horas por semana, recebe R$3.000 por mês e gasta R$500 com a manutenção do carro, isso significa que ela trabalha cerca de 30 horas ou 4 dias úteis para pagar os gastos que tem com o carro. Despesas são despesas, não trazem dinheiro de volta. Para um profissional que, por exemplo, faz venda e precisa se locomover, carro é um instrumento de trabalho. Então ele teria que analisar qual é o carro, o veículo, que tenha o menor custo possível para ele ser o mais eficiente possível. Aquilo ali é um custo de produção para ele, né? Se você é um taxista, é óbvio que o carro é um investimento para você, né? Então a manutenção do carro é importante, porque você não pode andar com o carro estragado na rua. Agora, se você tem um carro por prazer, só por prazer, aí a gente tem que analisar um pouco. Tem pessoas que têm um carro que não andam a semana inteira, fica na garagem, e tem um custo importante, relevante, que a gente tem custo de IPVA, a gente tem um custo de manutenção, a gente tem um custo do seguro, o custo de oportunidade, porque se eu não tivesse comprado aquele carro, eu estaria com o meu dinheiro aplicado em algum lugar. Então, e tem uma depreciação muito forte. Então, o conceito moderno, vamos chamar assim, que as pessoas antigamente diziam que estavam investindo num carro. Efetivamente, carro não é um investimento. No Brasil, as despesas com habitação, alimentação e transporte representam, na média, 75% dos gastos mensais das famílias brasileiras. Gasta-se com alimentos o mesmo que se gasta com transporte, e as despesas com vestuário ultrapassam os gastos com educação. Isso mostra como a educação, que entre todos os itens listados é o único investimento, tem recebido poucos recursos. Por que educação é investimento? Vai desde o mais óbvio. Puxa vida, eu vou investir em mim, eu vou investir nos meus filhos, porque eu vou ter uma empregabilidade melhor. O mundo é cada vez mais competitivo, cada vez mais se exigem pessoas técnicas em níveis diversos nas empresas. Então, a competitividade te obriga a se educar de forma básica e depois a se manter educado constantemente. Investir em educação também é usar a criatividade. Em 2006, quando estudava jornalismo, Josiane investiu tempo, energia e dinheiro para produzir uma reportagem sobre uma garçonete que montou uma biblioteca só com livros encontrados no lixo. O investimento de Josiane rendeu um prêmio num concurso da rede CNN Internacional e muitas perspectivas profissionais. Em um primeiro momento, eu escolhi fazer uma pós-graduação Lato Sensu em comunicação empresarial
empresarial institucional. Dentro dessa comunicação empresarial, descobrir algumas vertentes que poderiam me ajudar no dia a dia do meu trabalho. Quando eu era ainda estagiária, há 4 anos, eu tinha uma renda como estagiária. Hoje, se for a gente analisar o desenvolvimento dessa renda, já teve um aumento de 5.000% em relação à época que eu era estagiária. Investimentos financeiros são a forma mais direta de fazer o dinheiro se multiplicar. No Brasil, praticamente metade das pessoas não possui investimentos desse tipo. Conseguir uma folga para pensar em reservas depende de esforço, sim, mas gera tranquilidade nas finanças. Para sobrar dinheiro, é preciso cortar do orçamento aqueles gastos que não trazem nenhum retorno e repensar outros que, olhando bem, são muito menos importantes do que investir nos seus projetos de vida. A roupa que não foi usada, o DVD que nunca foi visto, aquele eletrodoméstico que virou um enfeite na cozinha. Eles são dinheiro jogado fora. Corte esses gastos e você vai ver aparecer um saldo de 20, 50, 100 reais. Dinheiro que pode se transformar em investimentos. Quando você consegue fazer isso, é que nem quando você está fazendo um regime. Depois que você perde o primeiro quilo, você fica tão feliz que você se empolga. E aí você entra no trilho do orçamento equilibrado. Você passa a ver que você tem capacidade de poupança. Nesse primeiro momento, você não vai se preocupar com onde eu vou investir meu dinheiro. Não é isso. Você simplesmente está sendo capaz de guardar um pouquinho. E aí, depois de alguns meses, você vai poder se perguntar, e agora? Onde eu invisto? Então, aí você já entrou no caminho. Você já deixou para trás a desorganização. Talvez, depois de alguns meses, você já tenha deixado uma situação de devedor para equilibrado. E em mais alguns meses você estará numa situação de superávit, ou seja, tem uma sobrinha. E daqui a alguns meses, talvez você seja já um pequeno investidor. Saiba o que você faz com o seu dinheiro. Analise os retornos que cada despesa traz para a sua vida e, sempre que possível, troque despesas por investimentos. É assim que você pode fazer o dinheiro trabalhar por você. Sempre que quiser, acesse o nosso site ou escreva para a gente. O e-mail é contato@tvef.com.br. Mande suas dúvidas, sugestões e opiniões. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.